Olá, amigos. Se tem discutido muito aspectos da verdade, principalmente nessa época em que temos tempo para pensar, e pensar na verdade faz bem. E o que tem aparecido até excessivamente é a expressão verdade científica. Mas saberão exatamente as pessoas que usam essa terminologia o que é uma verdade científica? O que significa exatamente isto? Primeiramente, se tem a impressão de que quando um cientista faz uma teoria, elabora algum tipo de hipótese, ele sai correndo atrás de todos os fatos que possam comprovar essa hipótese. É verdade, mas não é toda a verdade, porque para que um evento, para que uma verificação possa se considerar uma verdade científica, é preciso que exista a contraprova. Logo, o cientista procura muito mais aquele fenômeno que possa falsear a hipótese do que o fenômeno que possa confirmá-la. Porque se não é possível falsear a hipótese, ela não é científica. Vamos a um exemplo. Eu poderia dizer que existem agora, aqui perto de mim, centenas ou até milhares de fadas. Isso não é uma verdade científica. Por quê? Porque não existe nenhuma experiência que possa demonstrar que essas fadas não existem, ou que se existem, não estão aqui. Quando não se tem a possibilidade de contraprova, não é uma verdade científica. Não quero dizer com isso, e aí é um detalhe importante, cientistas atuais, como Fred Alan Wolf tem falado na importância da intuição, não quero dizer então com isso que a verdade seja só a verdade científica. Há verdades não científicas. E nós sabemos isso do nosso dia a dia. Existem experiências compartilháveis e experiências não compartilháveis. Por exemplo, todos podem escutar o som que eu escuto. Todos podem ver as cores que eu vejo. Essas verdades são compartilháveis. Elas são de domínio geral. Mas ninguém pode sentir a dor que eu sinto. Ninguém pode sentir a paixão que me avassala num determinado momento, porque essas verdades não são compartilháveis. E é das verdades compartilháveis, generalizáveis, que a ciência se ocupa. Então, nem tudo que é verdade é necessariamente científico, mas a verdade científica exige a possibilidade de contraprova. Por exemplo, Einstein elaborou uma teoria segundo a qual a luz teria massa. Aquilo que tem massa é atraído por outro corpo que também possua massa. E só pôde se tornar uma verdade científica quando na década de 40 do século passado foi observado um eclipse e se viu que a posição aparente das estrelas fixas é diferente durante o eclipse do que durante a noite em situação normal. Ora, essa experiência mostrou que a luz da estrela sofre um desvio ao passar perto do Sol. Mas, atenção, poderia ter demonstrado exatamente o contrário. Então, esse é o tipo de experiência científica. Pode corroborar a hipótese, mas também pode negar a hipótese. Além disso, a ciência depende muito da nossa observação. Ciência vem de sentire, de perceber, e a nossa observação muitas vezes é limitada. Aí temos, por exemplo, no método indutivo, que também é um método científico, um método observacional, que parte do particular para o todo, a ideia da generalização que nem sempre é apropriada. No fim de uma partida de futebol, eu encontro 3 torcedores, pergunto para que time torcem, eles dizem, torcedor A, sou do Inter, torcedor B, sou do Inter, torcedor C, sou do Inter. Conclusão de quem não sabe o que é indução. 100% dos torcedores são do Inter. Dá para perceber que dá para falsear números, que dá para falsear estatísticas, principalmente quando se tem interesse nisso, o que infelizmente não é muito raro. Então, nesse método indutivo, a gente observa e quanto maior o número de observações, mais correta pode estar a nossa conclusão. Mas no momento em que eu observo, por exemplo, cisnes brancos, um cisne branco, 2 cisnes brancos, 1000 cisnes brancos. No momento que eu passo do 1000 para o todo, e o todo é uma ideia do infinito, e eu digo todos os cisnes são brancos,
Eu pulo da minha observação para a generalização. Isso em ciência se chama o salto de Hume, um salto no escuro. Com tudo isso nós concluímos que há verdades científicas e não científicas. E mais, que a verdade tem sua historicidade. Nada, absolutamente nada é absoluto. Então vamos usar os nossos recursos, a nossa intuição e acreditar naquilo que é comprovável, naquilo que é cientificamente verdadeiro, buscando também a nossa intuição, que é muito útil, mas tem que se apoiar em fatos. Até a próxima.